Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Hoje estamos finalmente no nosso dia 100. Glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. 100 dias lendo a Bíblia direto. Glória, glória, glória a Deus. Muito bom, muito bom. 100º dia e iniciando um novo livro. Entramos agora na fase dos reis. Vamos ler hoje o livro de 1 Reis. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você não desistiu. Vamos continuar. Vamos para cima. Vai dar certo. Vamos orar e a gente já faz a leitura de hoje. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos porque o Senhor é bom. Queremos, Senhor, te agradecer nesta hora pela tua bondade e por ter nos trazido, Senhor, até aqui. 100 dias lendo a tua palavra, 100 dias crescendo em maturidade, em intimidade, 100 dias, Senhor, onde o Senhor tem falado aos nossos corações poderosamente nas leituras, nas aulas, temos aprendido mais de Ti. E é muito bom, Pai, é muito bom poder estar contigo, conhecendo mais de Ti, nesses dias e nessas leituras. Que o Senhor esteja conosco também no dia de hoje. Abençoa para que a gente possa Te entender, compreender mais a Tua palavra. Revela-se a nós, é o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o rei Davi ficou velho, já de idade bem avançada, quase não saía da cama. E por mais que pusessem cobertores sobre ele, não conseguiam aquecê-lo. Então os ajudantes do rei lhe disseram, vamos encontrar uma moça virgem, que sirva de companheira para o rei e cuide dele. Ela se deitará nos seus braços, a fim de aquecer o rei. Então andaram pelo país por todos os cantos, a fim de encontrar uma moça que fosse bonita. Finalmente encontraram Abisag, uma sunamita. Trouxeram a moça ao rei. A jovem era muito bonita. Ela cuidava do rei e o servia. Porém, ele não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Davi, cuja mãe se chamava Ragite, se exaltou e disse, eu serei o rei. Ele alugou carruagens e homens que dirigissem essas carruagens. Providenciou também 50 homens que corressem pelas ruas à frente dele, como se fossem soldados da infantaria real. Seu pai, Davi, nunca o havia contrariado, perguntando, por que você age assim? Adonias era um homem de bela aparência. Ele era o irmão de Absalão, que nasceu logo depois dele. Adonias conquistou a confiança de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e eles concordaram em ajudar o jovem a tornar-se rei. Mas dentre os que permaneceram fiéis a Davi, se recusaram a seguir Adonias, estavam os sacerdotes Zadoque e Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi. Adonias foi a En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra Zoelete. Então convidou todos os seus irmãos, outros filhos do rei Davi, e todos os conselheiros do palácio real de Judá, pedindo a eles que viessem para a sua festa de coroação. Porém não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial do rei, nem mesmo seu irmão Salomão. Então o profeta Natã foi procurar Betseba, mãe de Salomão, e perguntou a ela, você ainda não sabe que Adonias, filho de Ragite, tornou-se rei, sem o nosso senhor Davi ficar sabendo? Se você quiser salvar a sua própria vida e a vida do seu filho Salomão, faça exatamente o que lhe digo. Vá depressa ao rei Davi e pergunte a ele, meu senhor, lembra-se da promessa que fez a tua serva, que o meu filho Salomão seria o próximo rei e que ele se assentaria no seu trono? Então, como é que Adonias já se tornou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu chegarei e direi que é verdade tudo que você disse. Então, ela entrou no quarto do rei, já bem velho, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Betseba se inclinou diante do rei, com o rosto no chão. O que você quer? Perguntou o rei. Ela respondeu,
meu senhor, o Senhor jurou a esta tua serva, pelo Senhor, o seu Deus. Seu filho Salomão será o próximo rei, e ele se assentará no meu trono. Mas agora, Adonias é um novo rei, e o Senhor nem sequer sabe disso. Ele ofereceu sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e além disso convidou a todos os irmãos, o sacerdote Abiatar, o comandante do exército Joabe, mas não convidou o seu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, todos os olhos de Israel estão esperando a sua decisão para saber quem o sucederá como rei no trono, meu senhor, no seu trono. Se o rei, meu senhor, não agir depressa, meu filho Salomão e eu seremos tratadas como culpados logo depois da sua morte. Enquanto ela falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os ajudantes do rei disseram a ele: está aí o profeta Natã que deseja vê-lo. Natã entrou e se inclinou diante do rei, com o rosto no chão, e perguntou: ó rei, meu senhor, foi o Senhor quem nomeou Adonias para ser o próximo rei? Foi ele que o rei escolheu para sentar-se no trono real? Hoje ele celebrou a sua coroação, oferecendo sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para comparecerem à festa. Também convidou o comandante Joabe e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando viva o rei Adonias. Porém, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o seu servo Salomão e eu não fomos convidados. Será que o rei, meu senhor, aprovou sem que os seus conselheiros soubessem quem seria o sucessor do trono do rei, meu senhor? Chamem Betseba, ordenou o rei Davi. Então ela voltou e se pôs de pé diante dele. E o rei jurou: assim como vive o Senhor que me livrou de todos os perigos, declaro que o seu filho Salomão será o próximo rei e se assentará no meu trono, exatamente como jurei a você perante o Senhor, o Deus de Israel. Então Betseba se inclinou novamente diante do rei, com o rosto no chão, e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi deu a seguinte ordem: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros a Giom. Salomão deve ir montado na minha mula. Ali, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã devem derramar óleo sobre a cabeça dele e ungí-lo rei sobre Israel. Depois, toquem as trombetas e gritem: viva o rei Salomão. Quando vocês trouxerem Salomão de volta para cá, faça com que ele se assente no meu trono como novo rei, porque foi ele que eu indiquei para ser o rei de Israel e de Judá. Que assim seja, que o Senhor, o Deus do rei, e o meu senhor o confirme. Respondeu Benaia, disse mais: que o Senhor esteja com Salomão como esteve com o rei, meu senhor, e que o torne o seu trono ainda maior do que o trono de Davi, meu senhor. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal de Davi, isto é, os queretitas e peletitas, levaram Salomão a Giom. Salomão ia montado na mula que pertencia ao rei Davi. Em Giom, o sacerdote Zadok pegou um vaso de óleo sagrado trazido do tabernáculo e despejou o óleo sobre Salomão. Fizeram tocar as trombetas e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois, todos eles voltaram com Salomão para Jerusalém, e por todo o caminho vieram tocando flauta e celebrando de tal forma que o chão tremia com o seu barulho. Adonias e os seus convidados ouviram aquela agitação e gritaria, bem na hora que terminavam o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que está acontecendo? Por que a cidade está nessa agitação? Enquanto ele ainda falava, Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, chegou correndo. Entre, Adonias disse a ele, pois você é um homem bom e deve estar trazendo boas notícias. Nosso senhor, o rei Davi, declarou que Salomão é o rei. Jonatas gritou. O rei mandou que ele fosse a Giom com o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada, protegido pelos queretitas e peletitas, e ele ia montando na mula que pertence ao rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã despejaram óleo sobre a cabeça dele,
como o novo rei de Giom. Em Giom. Eles acabaram de voltar e a cidade toda está comemorando. Todo esse barulho é por isso. Salomão está sentado no trono. E todos os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: que o Deus do rei Davi torne o nome de Salomão ainda mais famoso do que o seu. Que Deus faça o reinado de Salomão ainda maior do que o reinado do rei Davi. E o rei se inclinou na cama e orou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que escolheu um dos meus filhos para sentar-se no meu trono e permitiu que os meus olhos hoje visse. Então Adonias e seus convidados saíram correndo da mesa do banquete e fugiram de medo. Eles trataram de salvar as suas vidas. Adonias correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar. Quando Salomão soube que Adonias estava com medo dele e estava agarrado nos chifres do altar, disse: Que o rei Salomão jure hoje que não matará o seu servo com a espada. Respondeu: Se ele se comportar bem, não cairá um fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, saiba que ele morrerá. Então Salomão mandou buscar Adonias e os mensageiros e fizeram com que ele descansasse do altar. Ele veio, se inclinou diante do rei e Salomão disse a Adonias: Vá para sua casa. Capítulo 2. Quando Davi sentiu que a morte se aproximava dele, deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão: Eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda confiança, e obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os caminhos que ele manda seguir. Guarde todos os mandamentos divinos descritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Se fizer isto, o Senhor vai cumprir a promessa que me fez. Se os seus descendentes andarem corretamente e forem fiéis a mim de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente no trono de Israel. Você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele assassinou os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele fingiu que isso era um ato de guerra, mas foi feito em tempo de paz. Aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Você é um homem sábio e saberá o que fazer. Não deixe que ele morra em paz. Porém, seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles hóspedes permanentes do rei, pois cuidaram de mim quando eu fugia do seu irmão Absalão. Você se lembra de Simei, filho de Gera, o benjamita, de Baurim? Ele me amaldiçoou com uma terrível maldição quando eu ia para Manaim. Mas quando ele desceu para se encontrar comigo, junto ao rio Jordão, jurei perante o Senhor que não iria matá-lo à espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá como arranjar uma morte sangrenta para ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer à sepultura ensanguentado. Depois, Davi morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, sendo 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E Salomão subiu ao trono de Davi, e o seu reino fortaleceu-se muito. Certo dia, Adonias, filho de Agite, veio falar com Betseba, mãe de Salomão. Você vem em paz? Perguntou ela. Sim, ele respondeu, venho em paz. Na verdade, tenho um pedido para lhe fazer. Que pedido é esse? Ela perguntou. Tudo ia bem comigo, ele disse. O reino era meu. Todos esperavam que eu fosse o próximo rei, mas a situação se inverteu e tudo foi para as mãos do meu irmão, porque foi assim que o Senhor quis. Mas agora tenho um pequeno favor a lhe pedir, espero que não deixe de me atender. Qual favor? Ela perguntou. Ele perseguiu. Fale ao rei Salomão em meu nome, porque eu sei que ele fará alguma coisa, qualquer coisa que você pedir, e peça a ele para me dar Abisag, a salmita, a sunamita, como minha esposa.
Está bem, respondeu Betseba, vou falar ao rei por você. Então ela foi pedir esse favor a Salomão. Quando ela entrou, o rei se levantou do trono e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe e que fosse colocado ao lado do trono dele. Assim ela se sentou à direita do rei. Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe, disse ela. Espero que você não negue o que vou lhe pedir. O rei respondeu, faça o pedido, minha mãe. Você sabe que eu não lhe recuso nada. Então ela disse, então permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, porque a senhora pede a sunamita Abisag para Adonias? Se eu desse Abisag a ele, estaria dando a ele o reino também, pois ele é meu irmão mais velho. Ele, o sacerdote Abiatar, comandante Joabe, tomariam conta de tudo. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, que Deus me castigue com a morte, se Adonias não morrer hoje mesmo, por causa deste plano que ele tramou contra mim. Juro pelo nome do Senhor, que me deu o trono de meu pai Davi, e este reino que me prometeu, a mim e aos meus descendentes, que hoje ainda Adonias será morto. O rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para matar Adonias, e Benaia o matou com a espada. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, volte para suas terras em Anatote. Você deveria morrer também, mas não vou matar você hoje, porque você carrega a arca do Senhor, Deus, durante o reinado do meu pai. Você carregou a arca do Senhor Deus durante o reinado do meu pai. E sofreu junto com ele todos os momentos difíceis da vida dele. Então Salomão obrigou Abiatar a abandonar o sacerdócio do Senhor, cumprindo dessa maneira a profecia do Senhor em Siló, com referência aos filhos de Eli. Quando Joabe, que havia tomado parte nas conspirações de Adonias, porém não a de Absalão, ouviu falar da morte de Adonias, ele correu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar. Quando a notícia chegou ao rei Salomão de que Joabe tinha se refugiado no tabernáculo do Senhor e estava ao lado do altar, ele enviou Benaia, filho de Joiada, com a ordem, vá matá-lo. Então Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que você saia. Não, replicou ele, vou morrer aqui. Então Benaia voltou à presença do rei para receber novas instruções. Faça como ele disse, respondeu o rei. Mate Joabe ao lado do altar e faça o enterro dele. Assim você retirará de mim e da família de meu pai a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Então o Senhor fará Joabe pessoalmente responsável pelo sangue que derramou ao matar 2 homens mais justos do que ele. Pois meu pai não teve parte na morte de Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, nem na morte de Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e os seus descendentes para sempre, e que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre seus descendentes e o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e matou Joabe, e ele foi sepultado ao lado de sua casa no campo. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército, e Zadok como sacerdote no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou, construa uma casa para você aqui em Jerusalém e não dê um passo para fora da cidade. No momento em que você for além do córrego de Cedron, você será morto e será responsável pela sua morte. Simei respondeu ao rei, a ordem do meu senhor, ó rei, é boa, o seu servo obedecerá. E Simei morou em Jerusalém durante longo tempo. Porém, 3 anos mais tarde, 2 dos escravos de Simei fugiram e foram para a casa de Aques, rei de Gate. Quando Simei ouviu dizer que os seus escravos estavam em Gate, selou um jumento e foi a Gate. Foi a Gate falar com o rei Aques para encontrar os seus escravos e os levou de volta para Jerusalém. Quando Salomão soube que Simei havia saído de Jerusalém e ido a Gate e havia voltado para Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou, não fiz você jurar pelo Senhor e não lhe dei uma ordem, no dia em que sair para outro lugar, saiba que você morrerá? E você respondeu, esta ordem é boa, farei como o rei me diz? Então por que você não cumpriu sua palavra e obedeceu a minha ordem?
E que dizer sobre todas as coisas más que você fez a meu pai, o rei Davi? Que o Senhor faça cair uma vingança sobre você e sobre a sua cabeça, mas que eu receba as ricas bênçãos de um dos filhos de Davi, e que um dos filhos de Davi sempre se assente no trono. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim ficou consolidado o domínio de Salomão sobre o reino. Amém. É isso aí. Dia 100. Ah, glória a Deus. 100 dias lendo a Bíblia, finalizamos hoje o 100º dia e iniciamos hoje o livro de 1 Reis. Amém? Glória a Deus, essa foi a leitura de hoje. Eu te vejo amanhã para mais uma leitura. Deus abençoe sua vida. Amém? Fique com Deus.